Mas rolou toda a trend aí com relação ao uso de inteligência artificial na trend do Estúdio Ghibli, né? Muita gente fazendo a imagem, etc. Não só pessoas comuns, mas pessoas... prefeituras, times de futebol... E celebridades. Celebridades, empresas... Usando. E aí a gente... Assim, é uma parada que, por mais que esteja acontecendo especificamente com relação ao Estúdio Ghibli, é uma parada que a gente já falou inúmeras vezes aqui no canal, né? Que a gente já se posicionou de maneira bastante assertiva com relação a isso inúmeras vezes aqui, mas que, como vários assuntos tem aquela espécie do eterno retorno do mesmo, e a gente sempre tá retornando para discutir sobre essas coisas, e a gente precisa falar sempre sobre elas, a gente vai ter que falar sobre ela também, né? Então, é aquilo, de novo, é aquilo que a gente sempre disse por aqui. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, e uma ferramenta ela não tem problema. Não há problema na inteligência artificial. É uma ferramenta, inclusive, que é uma roda que não vai voltar para trás. Ela está aí. Ela está disponível e ela pode ser utilizada, inclusive, a benefício do trabalhador. Sim. A benefício da nossa existência, da nossa vida. Ela poderia ser usada para isso. Né? A grande questão, e isso se manifesta de maneira muito clara também com relação à trend do Estúdio Ghibli, é o contexto histórico, né? É onde essa trend e como essa trend surge dentro de um contexto específico. E esse contexto específico está atravessado pelo modelo de produção o qual estamos inseridos. Capitalismo, né? E até por isso eu acho muito contraprodutivo quando as pessoas que são contra o uso da IA para fazer a sua arte Estúdio Ghibli ficam atacando as pessoas aleatórias que usam. Cara, você não vai mudar o mundo criticando o seu primo Jorge porque ele queria ver como é que a mãe dele fica com o Estúdio Ghibli, sabe? Sim. Tipo, cara, ele não é o problema, sabe? É uma discussão um tanto mais profunda com relação a isso, né? É a questão de o impossível uso ético da IA no capitalismo, pô. Não existe consumo ético no capitalismo. Essa é a frase que a gente precisa ter aqui em mente. E isso abre o discurso para inúmeras questões. Primeiro, assim, há de se culpar esse indivíduo? Não. A culpa não é desse sujeito. Assim como a gente estava falando agora há pouco com relação a como o capitalismo ele individualiza as culpas, é isso que a gente acaba fazendo quando a gente culpa o tio Jorge, que vai tentar fazer uma imagenzinha do Estúdio Ghibli. Não se culpabiliza o indivíduo. O indivíduo ele só queria ver a fotinha dele ali. Mas ele poderia contratar um artista. Ele não ia Não contratar contrataria. Desculpa, amigo, não contrataria. Ele não ia contratar. Você sabe disso no fundo da sua E por que ele não ia contratar um artista? Porque essa trend não é orgânica. Sim. Tá ligado? A galera, ela não acordou num dia, de repente, assim... que tal eu contratar um artista pra fazer uma arte minha sobre o Estúdio Ghibli? Seria tão legal, né? Não é assim que funciona. Uma empresa disponibilizou essa ferramenta e da disponibilização e divulgação dessa ferramenta, as pessoas começaram a fazer a ponto de tornar isso meme. E pra lucrar, né? Porque, salvo engano, se você não paga o ChatGPT, você tem uma limitação de 2 ou 3 imagens por dia pra fazer, sabe? E eles fazem isso de propósito, pra você ficar alimentando a parada por dias, que as pessoas vão fazer uma arte hoje, outra amanhã, outra amanhã, outra amanhã. Então, no fim das contas, tudo pra ganhar dinheiro, pô. E existem notícias, já tá divulgado, que o ChatGPT ganhou muitos novos assinantes depois da trend do Estúdio Ghibli. Com certeza. Então, assim, você percebe aqui como a parada não é a individualização da culpa? A culpa não é desse sujeito, a culpa não é do tio Jorge pelo qual ele fez essa imagenzinha. Na verdade, é um movimento bastante orquestrado de mercado para conquistar, inclusive, novos assinantes para o ChatGPT, para as inteligências artificiais. É muito claro isso. É muito claro. E lembrando que isso vem poucos meses depois da porrada que foi o DeepSeek, né? Que jogou as ações da Nvidia e de todo o mercado de IA dos Estados Unidos na vala. Perfeito. Então é uma clara reação para mostrar o poder deles. Perfeito. Agora, é claro que quando a gente diz que não é culpa dessas pessoas, que a gente não possa, dentro do capitalismo, discutir a diferença entre culpa e responsabilidade. Claro. Então, é isso. Quando a gente fala da diferença entre culpa e responsabilidade, é ter a compreensão de que a gente pode sim falar pro tio Jorge, olha só, gente, tio Jorge, há uma responsabilidade no uso disso aqui. A gente pode discutir os limites éticos disso aqui. Não é culpa dele que a galera, todo mundo tá usando. Não é culpa dele. Mas a gente pode falar assim, tio Jorge, olha só, existe um limite ético com relação a isso aqui. O ChatGPT, a inteligência artificial, ela parte de um pressuposto de que ela é alimentada por toda a informação que está disponível na internet. Inclusive, informações dos traços estéticos de determinados artistas. Então, quando a gente está usando
essa trend, a gente está partindo de um pressuposto de que a gente está pegando todas as informações disponíveis na internet com relação aos traços usados por determinados artistas que treinaram, que estudaram por muitos anos para chegar naqueles traços. E que desenvolveram uma técnica que às vezes é a linguagem da vida deles, é como ele enxerga o mundo, cara. A linguagem da vida dele. E você tipo, ele nunca me desenharia assim, ele tem o direito de não querer te desenhar, sabe? E quando a gente tá fazendo isso em, sei lá, 10 segundos você tá pedindo para ele fazer a arte e a arte tá lá para você. E o cara fez isso e trabalhou isso há muito tempo, né? Inclusive teve uma agência de publicidade que postou sempre agência de publicidade, né? Que publicou uma postagem falando que o avanço dessas tecnologias, e aqui ela tá falando não só sobre a IA, porque a gente, mais uma vez, a IA seria importante, seria um movimento importante, poderia ser. Postando que a inteligência artificial para a criação significaria a quebra do monopólio da técnica. Ou seja, que não mais agora aqueles que detêm a capacidade de criar podem criar. Todos agora podem. E quem se beneficia com isso? A empresa. A agência de publicidade. Vai demitir o designer. Vai demitir isso, olha só. Sendo designer, sendo editora de vídeo, sendo uma caralhada de coisas que eu faço e que eu comunicóloga explorada. Caraca, isso me dói num lugar muito específico e muito bizarro. Inclusive, a Ana Batista mandou aqui pra gente um comentário que eu acho relevante, que ela botou. Só lembrando que a IA, generativamente, não é uma ferramenta para o artista diminuir a jornada de trabalho. Ela visa substituir o artista. Isso. O objetivo final é reduzir os custos com o artista, que é diminuir as vagas, né, no mercado. Tudo bem que 90% realmente não pagariam um artista, mas freelancers já perderam comissões, já reduziram vagas júnior e já subiram o nível da entrada. E assim, vale dizer que eu tava vendo até esses dias, eu até falei pro Felipe, que foi uma coisa que me assustou muito, que era um casal de fotógrafos que trabalha com internet, etc., mostrando o quanto eles estão assustados com o avanço da ferramenta, porque eles trabalham com fotografia publicitária. E aí eles mandaram ali um prompt pra IA pedindo pra que eles fizessem, né, pra ver como é que tava funcionando a ferramenta. Tiraram a foto de um produto, pediu pra que ela fizesse uma campanha publicitária em cima do que eles estavam pedindo ali. Ela fez uma coisa perfeita. Isso é muito assustador. Muito. Isso é muito assustador, assim, em muitos lugares. E assim, e além disso, de valorizar o trabalho, botar muita gente no mercado demitida e reduzir salários, a gente pensa, essas ferramentas podem ajudar no trabalho. Cara, elas não vão reduzir sua jornada de trabalho. Elas vão te dar mais trabalho. Total. Porque você vai fazer mais rápido, você vai poder fazer 2. Sim. Ou 3, ou 4. Então você vai trabalhar mais e vai ganhar o mesmo salário. É por isso que no início a gente falou que existe uma grande diferença entre culpabilização e responsabilidade. Porque a culpa não é do sujeito que está usando, mas existe uma responsabilização que a gente pode... E chegando nesse ponto de responsabilidade, desculpa, ainda, né, porque isso me pega muito. Eu trabalhei muito tempo com gerenciamento de mídias. E aí, eu mexendo no Instagram, eu vi uma empreendedora, né, da área de estética falando que ela já economizou pelo menos 15 mil só de marketing usando o ChatGPT. Ou seja, deixei de contratar uma pessoa e agora estou lucrando mais. Sim. Percebe como aqui a grande parada não é a culpabilização do indivíduo, porque no final das contas isso tudo é uma orquestração, no final das contas, de determinados grupos. Ou seja, é a gente entender que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. E sendo uma ferramenta, no capitalismo, ela vai servir a uma determinada classe, a classe dominante, a classe hegemônica. E é essa classe que vai se utilizar de uma ferramenta para atender à finalidade do capitalismo, lucrar, né? Esse é o projeto. Então, assim, quando a gente diz que a inteligência artificial ela poderia ser uma técnica interessante, e ela é uma técnica interessante, é justamente a partir do pressuposto como você trouxe. Ela poderia reduzir nossa jornada de trabalho. Ela teria essa capacidade, como qualquer outra técnica que se desenvolveu ao longo da história. O Photoshop, quando surgiu para os designers. Perfeito. Só que qual é o grande problema? O Photoshop, a câmera fotográfica, as tecnologias que surgem ao longo da história, inseridas sob o contexto do capitalismo, estão inseridas sob um contexto de luta de classes. E sobre esse contexto, essas tecnologias vão ser usadas não a benefício da classe trabalhadora, mas sim a benefício da classe dominante. Então a inteligência artificial é mais uma delas, só que a grande questão é que a inteligência artificial ela extrema todos esses processos.
Porque ela está inserida dentro de um capitalismo tardio, onde todas as contradições capitalistas se tornam ainda mais visíveis. Sim. Todas as contradições e problemas relacionados ao capitalismo ficam ainda mais visíveis, mais escancarados. E aí é isso. A inteligência artificial poderia ser usada pelo trabalhador para reduzir a jornada de trabalho dele e ele teria mais tempo para exercer as suas atividades de lazer, Cuidar da família. ler um livro. E aí vocês perguntam, por que o brasileiro não lê? Caralho, o brasileiro tem tempo para ler? Cara, o brasileiro não tem tempo para ler. O brasileiro ele pega 8 horas, 10 horas, 15 horas de jornada de trabalho e ainda vem um sujeito dizer que 14 horas de trabalho dignifica o homem. Nada melhor do que 14 horas de trabalho. Né? Por que essa pessoa não lê? Porque ela não tem tempo. Por que essa pessoa não vê filme? Por que ela vai parcelar filme? E a gente vai ser purista dessa pessoa não parcelar. Porque ela chega de uma jornada de 10 horas de trabalho, ela chega em casa e fala, o pessoal do Desencontros falou pra gente assistir um filme que é muito bom. Vou botar pra assistir. Dorme. Eu vou falar pra essa pessoa não parcelar? Não, começa do início no dia seguinte. No dia seguinte ela tá dormindo de novo. Tá ligado? Então, é isso. A gente tem E a gente vai, de novo, no discurso da culpabilização. Vai culpar esse sujeito por não ver? Vai culpar esse sujeito por não ler? Não vai. E todos nós passamos por isso, né? Teve momentos da vida que a gente via muito menos filme por causa das tarefas da vida, trabalho, seu mestrado. É isso, sabe? Sim, perfeito. E aí, enfim, a jornada de trabalho poderia ser reduzida. Não é. Porque, na verdade, as empresas veem na ferramenta uma possibilidade de fazer você trabalhar lucrar, mais. E, no final dos contos, lucrar. Por quê? Porque você, enquanto trabalhador, vai poder fazer as suas atividades no seu ofício com menos tempo. E como você consegue reduzir o seu tempo para determinado ofício, você pode fazer outros, mesmo horário de trabalho ou mais. E como você consegue fazer mais coisas no mesmo tempo de hora, você pode demitir os outros. Se você demite os outros que estão exercendo o seu trabalho, você cria exército industrial de reserva, gente do lado de fora querendo emprego, você é o único que está dentro, o que você vai fazer? Você vai aceitar salário mais baixo. Sim. Se você não quiser, tem 50 mil que quer. O processo que está rolando agora com designers, com esses avanços de IA, é o mesmo que já começou a rolar e já está mais avançado com tradutores, por exemplo. Tradutor tá fudido, amigo. Tá fudido. Eu soube aí de uma das maiores editoras do mundo que demitiu todo o time de tradutor e tem uma pessoa que ela tá lá para revisar IA. Sim, perfeito. Porra. E aí a questão é a seguinte, não é que a gente não tem que ir pro discurso alarmante, catastrófico, de que vai acabar os empregos. Não, os empregos vão continuar acontecendo. Principalmente os subempregos, né? Só que eles vão ser cada vez mais precarizados. Sim. Sabe? Porque vai ter que ter o cara que vai estar ali para coordenar, para apertar o botão, que é especialista em inteligência artificial. Ele vai estar lá, mas ele é 1, 2, uma equipe bem reduzida com relação a isso, em relação ao que era. E aí a gente tem uma outra questão nisso tudo, Matheus, que é uma questão que está muito vinculada à nossa classe nisso tudo, em como a gente se organiza com relação a isso. Porque a gente não tem que também cair no perigo ludista. Ou seja, o ludismo era aquele discurso de que, enfim, se as máquinas estão nos explorando, vamos quebrar as máquinas. Sabe? Não é bem por aí, sabe? Se a inteligência artificial está nos explorando, vamos apagar, tirar a inteligência artificial e parar de usá-la. O tempo não volta, não adianta. Não, e assim, a gente tem que usar. A gente tem que usar a inteligência artificial. Utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, ao nosso benefício. Por que eu digo isso? Porque a classe dominante não vai parar de usar. A gente parar de usar, a gente só vai ficar para trás. Sim. A única coisa que vai acontecer com a gente é que a gente vai ficar para trás. Vai entrar com a faca numa briga de arma, pô. Pois é. Então, assim, a gente tem que usar a inteligência artificial. É a gente ter a compreensão do uso ético dessa inteligência artificial, que é uma grande limitação, né? É uma grande contradição. E aí, esse uso ético aqui, com muitas aspas, parte de um pressuposto que, dentro do capitalismo, porque a solução é superação do capitalismo. Agora, mas dentro do capitalismo, é mitigar esses problemas. Como? Regulamentando. Sim. É regulamentar. Tá ligado? É foda que a gente começa a discutir regulamentação agora para um negócio, no melhor dos casos, daqui a 3 anos ser implementado, sabe? Sim. E aí já vai estar aí daqui a 3 anos. Não, e aí daqui a 3 anos a gente começa a discutir regulamentação da inteligência artificial, e aí o debate sobre regulamentação dura anos e anos e anos e anos. Quando a gente tem finalmente um projeto de regulamentação, o debate já é outro, meu amigo, porque essas coisas são assim.
sabe? Inclusive, esse é um problema da política atual. E assim, não é necessariamente uma crítica a governo ou não governo, não é isso. É que o tempo do processo da jurisdição, ele é muito mais longo do que o que acontece na rede social, do que acontece na vida virtual. Até do direito como um todo na sociedade que a gente vive. Ele sempre está atrás dos acontecimentos. Sim. Sabe? Cada vez mais, a partir Essas do coisas momento... surgem da noite pro dia. Da noite pro dia, tu nem pensou no processo ainda da parada para começar um movimento, para propor uma lei, alguma coisa assim. Não dá tempo. Pois é, perfeitamente. Então, assim, não culpe seu tio Jorge, responsabilize, converse sobre isso, mas também não banalize no sentido de que, olha, a inteligência artificial é para jogar no lixo, nós não devemos usar. Não, a gente tem que usar sim, temos que continuar usando, é saber como e quando usar, sabe? Porque você não vai continuar escrevendo a lápis quando você tem outras tecnologias para poder usar. Você não vai ficar para trás quando outros estão usando, inclusive, sobretudo, uma classe dominante que a usa. Então, ter esses cuidados também quando for falar sobre inteligência artificial. E aí, como estamos no chat? O Vitor Moura mandou aqui pra gente. Bill Gates falou que no futuro nós vamos trabalhar só 2 dias da semana. Só não falou quem são esses nós. Nós, os bilionários. Eles não, não mentira. trabalham. Não trabalha. Nem trabalham. Então, assim... Tá prometendo que ele vai trabalhar mais. Tá falando, vou duplicar minha jornada de trabalho. No futuro a gente vai fazer isso, tá bom. Tô esperando. Esse discurso, ó... Tá lá atrás. A galera lá no século XVII tava falando a mesma coisa. Não, no futuro vai acontecer. Agora não pode, porque senão o capitalismo vai quebrar. A gente não pode reduzir a jornada de trabalho de 18 horas, porque senão o capitalismo vai quebrar. Não pode, aquele vídeo do Ian Neves, inclusive. Não pode tirar as grávidas da fábrica, senão a fábrica vai quebrar. Não pode tirar as crianças da fábrica, senão a fábrica vai quebrar. Não pode reduzir a jornada de trabalho, senão a fábrica vai quebrar. A fábrica sempre tá quebrando. Tá ligado? Sempre tem um motivo pra fábrica quebrar. Então quebra logo. Não pode acabar a escravidão que vai destruir a economia. Vai destruir a economia. Então quebra logo, caralho. Se é isso, então vamos superar a porra toda. Né? Se essa é a solução, então vamos superar. Parece rolar também uma apropriação de estética de IA por figuras e estruturas fascistas. Por exemplo, a Casa Branca usando a estética Ghibli para zombar de mulher deportada, contrariando tudo que a Ghibli prega. Enfim. Com certeza. Alguém falou nas redes dia desse que a IA vai ser a estética do fascismo. E é isso. Sim, é isso. Total. Perfeito. Eles são anti-artísticos, em geral? Assim, na verdade, eles são... Os de hoje. Sim. Não, mas assim, é aquele negócio. Existe arte fascista, etc. Lênin Riefenstahl. Não, eu digo assim, que o fascista, ele preza pela arte, mas que arte a gente tá falando? É isso que a gente precisa discutir, né? Sim. Sobre que arte a gente vai estar falando. Isso historicamente, né? Mas é isso, assim, além disso tudo, as pessoas que estão usando, e aí a questão da responsabilidade mais uma vez, elas estão usando da estética de como determinada pessoa construiu ao longo da sua história a sua maneira de se comunicar para comunicar coisas que ela não concorda. Então é imaginar o Miyazaki vendo uma pessoa fazendo a parada estética Estúdio Ghibli do assassinato do George Floyd. Tá ligado? Fizeram esse? Fizeram. Caralho, que parada macabra. Fizeram. Não vi, não. Bizarro, assim. Então, assim, enfim.